paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais, e hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Tríade Satânica. Como nós temos estudado no livro de Apocalipse, nós temos percebido os acontecimentos que antecedem a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Não vai ser diferente hoje. Nós vamos começar a estudar a segunda parte do livro de Apocalipse, que inicia a partir do capítulo 12. Essa primeira história, a primeira sessão do capítulo 12 e 13 do livro de Apocalipse, da segunda parte desse livro, conta uma famosa história de uma mulher que estava com dores de parto. João vê uma mulher com dores de parto muito próxima da luz. Ele vê também que nos céus cai então um dragão gigante com 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão está espreitando, espiando a mulher, olhando aquela mulher, esperando aquela mulher dar à luz para que ele possa devorar o filho dessa mulher. Essa mulher então dá à luz, mas o apóstolo João conta para nós que a criança que nasceu, o bebê que nasceu, era o prometido para reinar sobre todos os povos. Então Deus Pai Todo-Poderoso arrebata aquela criança e leva até os céus. O dragão, então, em desespero, vai até os céus e tenta roubar aquela criança. Mas lá nos céus, esse dragão batalha com Miguel e seus anjos e é derrotado e expulso para a terra. O dragão, então, é revelado para nós, o apóstolo João revela para nós que o dragão é Satanás, é a antiga serpente, é uma besta. E Satanás, então, agora mira os seus esforços, volta os seus esforços para aquela mulher e os seus descendentes. Ele tenta chegar até ela, ele tenta chegar até os seus descendentes, mas o céu protege a mulher e ela não é atingida. O dragão, então, muda os seus planos e ele passa a apoiar, então, uma besta que surge do mar. Essa besta que surge do mar é ferida e assim que ela é ferida, ela consegue se curar. E por se curar, homens de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos e nações passam a adorar aquela besta por causa do seu poder de cura, por causa do milagre que ela demonstrou se curando. A partir daí, então, aquela besta passa a fazer com que os homens de todos os povos, de todas as línguas, adorem ao dragão que é Satanás. O objetivo da primeira besta, o objetivo daquela besta era fazer com que as pessoas adorassem ao dragão. Mas não para por aí. Surge, então, uma segunda besta. E essa segunda besta surge da terra. E o objetivo dessa segunda besta é fazer com que as pessoas adorassem também ao dragão, voltassem a sua atenção ao dragão. E perceba aqui agora que para fazer com que as pessoas adorassem ao dragão, a segunda besta realizava milagres, fazia fogo cair do céu e por isso ela seduzia os homens por causa dos falsos milagres e pretensos poderes que ela tinha. Essa é a história que nós vamos estudar então, desses 3 personagens. Primeiro, o dragão, que é Satanás. Segundo, a primeira besta que surgiu do mar, que é o anticristo. E terceiro, a segunda besta, a que surgiu da terra, que é o falso profeta. Existe uma peculiaridade nessas histórias, meus irmãos. O que acontece nessas histórias é um conflito, um aparente conflito entre a soberania de Deus inquestionável e a pretensa, a falsa soberania de Satanás sobre os poderes desse mundo. A segunda coisa que nós podemos perceber também é que ao mundo parecerá que Satanás é soberano, que ele tem poder para realizar obras, para fazer tudo o que ele quiser, mas todas as batalhas que Satanás tentar, ele será derrotado. Satanás sabe que já está derrotado. Outra coisa que eu gostaria de observar e que o apóstolo João revela para nós é o seguinte: todos aqueles que adoram a besta não terão o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, meus irmãos, não há uma terceira via. Existem 2 tipos de pessoas: aquelas que adoram a Deus e vivem a sua vida para a glória de Deus, e aquelas pessoas que adoram a besta. A pergunta que nós devemos fazer é: a quem nós temos adorado? Nosso tópico 1 tem como título A Antiga Serpente. Eu gostaria de convidar você a ler juntamente comigo Apocalipse 12, verso 9. Esse versículo relata o que o apóstolo João diz para nós assim que o diabo, a serpente, é derrotada por Miguel e seus anjos. Diz assim a palavra de Deus: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus irmãos, nós devemos ter em mente que Satanás não é uma mentira. Ele não é uma história que é contada para enganar as pessoas, para deixar as pessoas com medo. Não, ele é um ser real. Ele de fato existe. E Satanás planeja derrubar, destruir, seduzir.
ele tentou destruir a criança que nasceu, ele tentou destruir a mulher, ele tentou destruir os descendentes da mulher, mas perceba que todos os planos de Satanás foram frustrados pelo poder de Deus. Por isso Satanás ele tem um poder limitado, mas ele pode destruir, ele pode seduzir os homens. Ele pode seduzir os homens e fazer com que os homens adorem a besta. Ele fez isso através da primeira besta, ele fez isso através da segunda besta. Então nós devemos ter muita atenção em quem nós temos adorado. Nós devemos ter muita atenção em quais têm sido as nossas obras. Como é que nós podemos nos precaver disso? Somente conhecendo a verdade é que nós não seremos enganados pela mentira. E a verdade é Jesus Cristo e a sua palavra. É só conhecendo Jesus Cristo, é só sabendo que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Salvador. É Ele que nos livra das amarras do inimigo, é Ele que nos tira dos caminhos de Satanás, é Ele que nos faz, que faz habitar em nós um novo Espírito, o Espírito Santo, e retira de nós o domínio do espírito desse mundo. É somente conhecendo a verdade que nós não seremos enganados pela mentira. Satanás sim tem poder para destruir. Satanás sim tem poder para seduzir os homens. Ele sim tem o poder de ser um inimigo com influência universal. Mas nós podemos nos precaver dos poderes de Satanás quando nós conhecemos a verdade e praticamos a verdade, quando nós vivemos a nossa vida para a glória de Deus. O nosso remédio contra os planos de Satanás, o nosso remédio contra as investidas de Satanás é conhecer a verdade e viver para a glória de Deus. Tópico 2 tem como título A Besta que Emerge do Mar. E nós vimos que essa besta que emerge do mar é o chamado Anticristo. Mas antes da gente entender o que é Anticristo, a gente tem que lembrar o que significa Cristo. E Cristo significa Messias. Toda vez que a gente lembrar de Cristo, toda vez que a gente lembrar de Messias, a gente tem que lembrar da palavra redenção. Jesus nos redimiu. Isso significa que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele pagou a culpa pelos nossos pecados. Mas além disso, os méritos de Cristo passaram para nós. É isso que significa redenção. Ele remiu os nossos pecados, ele pagou a culpa pelos nossos pecados. O anticristo, então, ele se apresenta como um substituto de Cristo ou como um Cristo rival. Anticristo significa que ele diz para nós que nós não precisamos de redenção ou que ele é a nossa falsa, verdadeira, né? Ele vai dizer que ele é a nossa verdadeira redenção. E pelos ensinos do profeta Daniel, pelos ensinos de Jesus, pelos ensinos do apóstolo Paulo e pelos ensinos do apóstolo João, nós podemos perceber que o anticristo ele pode ser tanto a essa ideia de oposição a Cristo, então o anticristo pode se referir a uma ideia, ou ele pode se referir a pessoas. O anticristo pode se referir a pessoas porque a Bíblia fala de mais de um anticristo para nós. Fala de anticristos que não são tão no tempo do fim, tão próximos do tempo do fim, mas que preparam o caminho para a besta, preparam o caminho para o fim dos tempos. São anticristos, são diversos anticristos. Mas esse que o apóstolo João está narrando aqui pra gente, no texto de Apocalipse 12, no texto de Apocalipse 13, é um anticristo do tempo do fim, um anticristo que vai ter poder sobre o mundo, que vai governar o mundo. E eu gostaria de ressaltar 4 características sobre esse anticristo. A primeira característica sobre o anticristo é que ele vai ascender em um tempo de turbulência. Vai ser no final dos tempos, um mundo confuso, um mundo em guerra, um mundo em crise, então ele vai ascender. Ele vai ter uma grande ferida e ele vai se curar dessa ferida e por causa disso as pessoas vão passar a adorá-lo, as pessoas vão passar a adorar ao anticristo. A segunda característica do anticristo é que ele vai agir no poder de Satanás. Aquilo que o anticristo fizer, ele vai fazer no poder de Satanás. E ele vai enganar as pessoas, porque por ter poder, as pessoas vão achar que o seu poder provém de Deus, mas na verdade o seu poder provém de Satanás. E por causa disso, o anticristo, ao realizar o seu poder, ele vai seduzir as pessoas a adorarem ao dragão. Ele vai seduzir as pessoas a adorarem a Satanás. O seu poder emana de Satanás e ele vai seduzir as pessoas a adorarem a Satanás. As pessoas vão ser enganadas porque vão achar que aquele poder vem de Deus, mas ele não vem de Deus. A terceira coisa que o anticristo vai fazer é ser adorado em toda a terra. Ele vai enganar, ele vai convencer, ele vai seduzir as pessoas e por causa disso ele vai ser adorado em toda a terra. E ao adorar a primeira besta, ao adorar o anticristo, as pessoas estarão adorando a Satanás. As pessoas estarão adorando a Satanás e ao seu poder.
A quarta coisa que o anticristo vai fazer é ser uma oposição aberta à igreja, uma oposição aberta a Jesus Cristo. Ora, ele é o anticristo, ele é o falso Cristo, ele é o falso mestre. Então as coisas que ele pregar, as coisas que ele falar, serão uma oposição à igreja, serão uma oposição à verdade do evangelho. Certo? Mas como nós podemos nos precaver contra esses anticristos e contra o anticristo final? Como nós podemos reconhecer que esse poder é falso? Como nós podemos reconhecer que esse poder não vem de Deus? Para nós não sermos enganados pela mentira, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Nós só não seremos enganados pela mentira. Nós só não seremos enganados pelo poder de Satanás, pelos poderes das trevas, quando nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo. E ao conhecer Jesus, nós podemos viver para a glória de Deus. Nós podemos conhecer Jesus e adorá-lo. Nós podemos perceber as nossas obras e identificar se as nossas obras estão adorando a Deus ou se estão adorando ao dragão. É essa pergunta que nós devemos fazer. É essa reflexão que nós devemos fazer. É somente conhecendo Cristo que nós podemos viver uma vida para a glória de Deus e não ser enganado pelos poderes da besta. Nosso tópico 3 tem como título A Besta que Emerge da Terra. E nós vimos que essa besta que emerge da terra é o falso profeta que realiza milagres e faz até fogo cair do céu. Veja o que o apóstolo João diz sobre isso em Apocalipse 13, verso 12 e 13. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Essa segunda besta, o falso profeta, realiza o seu poder para fazer com que as pessoas adorem ao anticristo, adorem ao dragão. A segunda besta, o falso profeta, realiza milagres, faz até fogo cair do céu. E por causa disso as pessoas pensam que o poder que ela tem emana de Deus e por isso decidem adorar a besta, achando que estão adorando até Deus. O nosso comentarista fala no tópico 3.1 que o falso profeta representa aqui o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é a mistura das religiões, é a união das religiões, e quando isso acontece, a gente perde de fato a verdade que é Jesus Cristo. Quando há um sincretismo, quando há uma mistura, há uma perda de identidade e a gente perde a verdade que é Jesus Cristo. E esse que é o objetivo do falso profeta aqui, porque ele faz parecer que as pessoas permanecem adorando ao verdadeiro Deus, quando na verdade elas estão adorando a besta. Esse é o objetivo do falso profeta, é seduzir as pessoas, é enganar as pessoas, para que as pessoas adorem ao falso profeta, para que as pessoas adorem a besta, para que as pessoas adorem ao anticristo. Ele vai realizar milagres. Ele vai fazer fogo cair do céu. As pessoas vão dizer, esse poder só pode vir de Deus. Olha o milagre que ele está realizando. Mas isso na verdade eram falsos milagres. Isso na verdade é um falso poder. É um poder que na verdade emana do dragão. É um poder que na verdade emana de Satanás. Meus irmãos, é só conhecendo a verdade que é Jesus Cristo que nós não seremos enganados. Nós vemos no livro de Apocalipse que no fim dos tempos as coisas vão se intensificar, as trevas vão lutar, nós seremos seduzidos, tentarão nos enganar ao final dos tempos para que nós renunciemos à nossa fé em Jesus Cristo. Mas é só crendo em Jesus que nós permaneceremos firmes. O livro de Apocalipse foi escrito para que nós prestemos atenção mais nas nossas obras. Não porque as nossas obras nos salvam, não porque o que nós fazemos nos garante salvação, não, mas porque as nossas obras demonstram aonde está o nosso coração. As nossas obras demonstram que espírito nos domina, se é o espírito do mundo, se é o espírito da desobediência, ou se é o espírito de Deus, ou se é o Espírito Santo. É por isso que nós devemos tanto olhar para as nossas obras. Se nós temos bons frutos, é porque o Espírito que opera em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. De Gênesis ao Apocalipse, o caminho é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é revelado até nós. A obra de Jesus Cristo é revelada a nós. O livro de Apocalipse foi escrito e o apóstolo João disse que bem-aventurados aqueles que entendem as palavras da profecia. Felizes são aqueles que entendem o livro de Apocalipse, porque eles entendem que há o diabo, há Satanás, existe o falso profeta,
secreta, existe o anticristo, eles batalham e lutam contra as nossas vidas, mas é só em Jesus Cristo que nós encontraremos a verdade, é só em Jesus Cristo que nós encontraremos a salvação. Então, ao estudar o livro de Apocalipse, proclame o Evangelho de Deus, anuncie o Evangelho de Deus para os seus irmãos, anuncie o Evangelho de Deus para os seus amigos, anuncie o Evangelho de Deus para as pessoas que você conhece. Nutra o Evangelho de Deus no seu coração. Observe as suas obras e vê se você tem glorificado a Deus com aquilo que você faz. Porque só assim nós vamos nos precaver do que vai acontecer. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e que o Senhor Deus seja o Senhor da sua vida. Viva a sua vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus.